Bem-vindos a mais um podcast, O Jogo do Sucesso, o podcast da M8. E hoje, para você empresário, a gente quer falar sobre os maiores, os principais erros jurídicos que os empresários no geral cometem. E talvez você esteja cometendo alguns deles e você nem sabe que isso vai ser um problema lá na frente. Então a gente vai falar sobre esses maiores erros jurídicos que os empresários cometem e como evitar eles. E para estar trabalhando esse tema com vocês, ninguém melhor do que o Neto Zimmermann tá aqui com a gente, tá? Advogado. Já é o segundo, né, Neto? Já segundo, já a gente falando sobre os principais ou maiores problemas, no caso, que o empresário pode ter, né? E eu fico lisonjeado pelo convite, porque dentre várias pessoas tá me convidando para falar sobre isso, quem sabe eu possivelmente, com grande certeza, explicar alguns deles e principalmente abordá-los, que eu acho que é o maior problema do empresário hoje, é ter acesso, mas não consumir o conteúdo. Eu espero estar aqui agraciando um pouco o conhecimento do empresário com algum conhecimento. Então a nossa missão aqui é trazer para você, empresário, isso de uma forma bem palatável, vamos dizer, bem acessível, Sim, prática para ele. prática, e eu acredito que ao mesmo tempo ela seja interessante, porque tá trazendo casos, ou então trazendo para o cotidiano do empresário um pouco do conhecimento agregado à situação fática, né? Que eu acho que o maior problema é a pessoa, pelo menos na minha situação, é a pessoa ler a lei e ela não saber como aplicar. E aqui a gente vai estar tentando aplicar e ao mesmo tempo especificar um pouco da lei. A gente já conversou um pouquinho nos bastidores antes de começar. Sim. E eu já sei mais ou menos os principais problemas, eu vou pedir para que tu fales, mas eu olho para os empresários que eu atendo, no mínimo 90% deles comete algum desses erros e não sabe que está cometendo. Porque boa parte dos problemas que a gente vai falar aqui, talvez você, empresário, que está acompanhando a gente, está cometendo e não está percebendo que isso vai ser um problema lá na frente. O problema é que a forma como você conduz hoje a sua empresa pode gerar danos muito grandes lá na frente. Então, esse episódio é importante para você se blindar, se proteger, entender o que pode e o que não pode e como evitar danos maiores. É isso, né, Neto? Sim, eu acredito que o podcast de hoje é mais a prática num contexto geral do que o empresário faz e ao mesmo tempo, além de um contexto geral específico, quem sabe para situações que ele já passou ou que vai vir a passar, né? E que com toda certeza, se ele conseguir consumir o conteúdo que a gente tem aqui hoje, ele não vai passar. Mas sem mais delongas, Neto. Quais são antes de eu pedir os principais erros que os empresários cometem, se inscreve aqui no canal do podcast ou no Spotify, no YouTube ou no Spotify, onde você estiver assistindo, se inscreve. E se você estiver no YouTube, deixa a curtida, tá? E compartilha esse episódio com aquele seu amigo empresário que você perceber que está cometendo alguns desses erros, Neto. Quais são os principais erros que os empresários hoje em dia cometem e como evitar ele? O como evitar deixa para depois. Quais são os principais? Na minha concepção, hoje o empresário, assim, ele tem uma gama de serviços que ele presta. Tudo é serviço, tudo é fornecimento e nós estamos aqui para consumir, né? Então, eu acho que, assim, é que como o podcast anterior a gente falou, Código Consumidor, aqui hoje vai estar falando sobre o Código Civil, também adentrando um pouco as especificações do Código Civil, né? Mas eu acredito que hoje o empresário ele peca muito quando ele parte por desconhecer o Código Consumidor, que o Código Consumidor é a base para ele ter Tá, deixa um eu te cliente. interromper rapidinho. Tem diferença entre o Código Consumidor, eu sei que são regras Uhum, regem a parte do consumo, de sim. negociações. Mas existe dentro do Código Civil legislações ou artigos ou que também interferem nisso? Interferem, porque dependendo da situação em que tu tá com o teu cliente, tu pode ser regido pelo Código Consumidor, ou ao mesmo tempo, dependendo do tipo de serviço ou do tipo de prestação, o tipo de relação que vocês dois podem ter, vocês são regidos pelo Código Civil. Quer ver um exemplo básico? Hum, Se eu sou um influencer da tua empresa,
Código Civil. Ah, Se eu sou é influencer que mais do trabalha que para tua simplesmente a empresa. venda, né? Eu sou um CLT ou então um PJ e um Código Civil, o meu contrato contigo. Agora, se eu sou o consumidor final do teu produto, eu sou regido pelo Código Consumidor. Então, ao Então, mesmo tempo, tu pode ser pela relação civil como pode consumidor, depende do que estás trabalhando ou com quem estás então eu trabalhando. contratar alguém para representar minha marca, um influencer, tem riscos ali, se eu não Tem. fizer direitinho. O influencer mesmo, é porque hoje eu acho que, pelo que eu estava pesquisando, 90% da população utiliza rede social, se não mais até. Então, a partir do momento em que você dá um poder para um influencer da vida ser o seu representante dentro da internet, um contrato muito bem elaborado, que é um dos maiores problemas do empresário hoje, um contrato bem elaborado pode delimitar, como pode também abrir aso para muita coisa. Porque esse influencer, ele é representante da tua empresa e ele tem 50 mil, 100 mil, 200 mil seguidores. Então, muitas vezes, a forma com que ele externaliza, falando do teu produto, pode acabar acarretando em problemas. Quer ver Antes de a gente abrir esse tema, outros problemas outros que a problemas? gente vê. O próprio fornecedor, quando ele faz abuso da personalidade, que ele utiliza dela para fins pessoais ou então para prejudicar terceiros, Traduz, Neto. quer ver um Traduz para o exemplo? empresário que não entende juridiquês. O básico, o empresário, ele confunde o que é patrimônio da empresa com patrimônio dele. Ah, a empresa é minha, então é tudo meu mesmo. Então é tudo meu, do centavo até o carro da empresa, eles são meus. Ou então, se eu quiser trocar de carro, a empresa pode bancar. Legal. A empresa, não o prolabore ou E o isso vai dar lucro que ele problema tem. lá na frente. Isso vai dar problema. Não só fiscal, mas jurídico também. Jurídico, principalmente. Ó, fica com a gente. Entendesse? Fica com a gente aqui. Além disso, cheque também, né? Cheque também. O cheque é a forma de pagamento, eu acho que uma das mais antigas, que nem era um decreto-lei bem velho, que eu não lembro agora de cabeça, em que a coisa mais comum do mundo era conseguir um talão de cheque. Tanto que hoje tu chega no banco, se tu conseguir um talão de cheque é muito mais fácil do que tu conseguir um empréstimo. Um talão de cheque é muito mais fácil você conseguir. Só que o problema é o quê? Como a pessoa vai te pagar? Porque muitas vezes um cheque é só simplesmente ela assinar, ela nem precisa ter crédito para poder pagar por um cheque. Ela só precisa ter uma carta de crédito emitida pelo banco em que ela assinou, ela indicou um valor e ela te Não tem passou. nenhuma garantia ali, né? Não. A garantia Soy Joe, aquele mais É. conhecido como a garantia Soy Joe, é o cheque. Também tem a questão de elaboração de contratos, né? Sim, porque pelo menos pela elaboração do contrato você consegue delimitar a sua responsabilidade e ao mesmo tempo as suas obrigações. Que eu acho que o empresário hoje ele é muito assim, tá? Se der um problema, eu me responsabilizo. Mas por quê? Ah, é porque a empresa é minha. Mas isso tens um seguro? Ou se pode contratar um seguro? Ou então se você pode transferir essa responsabilidade por terceiro, porque você não prestou esse serviço. Foi um terceiro. Esse terceiro também tem responsabilidade. É por isso que tu contrata um seguro, é para nunca usar, mas o dia que precisar usar, ele garante tudo. Uhum. Entende? Então, assim, Mas dentro da parte de contratos, eu imagino que eu não posso simplesmente colocar tudo que eu quiser do jeito que eu quiser. não. Senão Por ele. isso, dá diferença cláusulas abusivas, né? Eu ia falar isso aí. Ele se tornando abusivo, ele perde parte do valor? É que hoje o abusivo é muito específico do caso, entende? Porque o que pode ser abusivo pra ti pode não ser pra mim. Só Uhum. que tem muita coisa que tem que ser genérico ou tem que ser pra todos. Então o abusivo ele pode se tornar abusivo para todos e muito mais para alguns. Entendi. Entende? E quando a gente olha para todos esses erros que os empresários cometem, né? O que tu acha que leva eles a cometer esses erros? É falta de conhecimento? É negligência? Eu acho que mais é imprudência, né? Um pouco de negligência também, mas imprudência junto, né? Porque, pô, imprudência, se você pode contratar um advogado, porque você vai prestar o serviço. Ou então porque você vai fazer sem consultar um advogado. Se você tem tanto dinheiro para injetar na sua empresa, por que você não consulta uma pessoa que é especialista para
aquele caso específico. Você tem um especialista para trabalhar na sua parte de venda, mas você não tem uma pessoa que faz o contrato que esse vendedor vai utilizar. Você- Tu sabe que eu já passei muito por isso, e até eu vou deixar um insight para quem está acompanhando a gente aqui. Eu já passei pelo cenário de eu estar fazendo algo achando que era correto, porque eu só não fui me informar. Presumi, na minha lógica, de que não teria problema. E lá na frente eu tenho um problema, e eu tô com todo um histórico retroativo, por exemplo, um contrato, que ele tem alguma cláusula que quebra ele, que invalida ele. Às vezes eu só vou ter um cliente questionando isso depois de 3, 4, 5, 10 anos. E aí, quando eu me incomodo com isso, eu vejo que eu tenho todo um histórico de contratos frágeis. Então, muitas vezes o empresário só aprende quando ele erra. Ou, e aí tá a dica para você que está acompanhando a gente aqui. Primeira coisa, veja esse podcast até o final. Mas, fundamentalmente, acompanhe outros cases de outros empresários, aonde eles erraram, aonde eles acertaram. Estude sobre a jornada deles. É muito mais barato você aprender com o erro de outro do que você ter que errar e ter que pagar o preço pelo próprio erro. Uma das duas coisas vai acontecer. Você vai aprender com o erro. Pode ser com o seu ou pode ser com o do outro. E daí a gente pode pegar exemplos, cenários de vários casos, até tem muitos que são conhecidos da mídia hoje em dia, né? Sim. Casos bem grandes. Depois tu aprofunda se quiser, mas eu lembro de cabeça da Oi, da 1, 2, 3 milhas, Americanas. Até essas que você citou até é engraçado, porque por mais que elas tenham seguido a mesma linha de raciocínio, vamos dizer, falência, recuperação, nesse viés, foram tratadas de forma diferente pela questão do serviço que é prestado por elas. Quer ver um exemplo? Você estava falando da 123 milhas, né? Ela é uma empresa particular, vamos dizer assim, que prestava serviço de viagens, aluguel de carro, desse gênero. Uhum. Então, teve a recuperação judicial, apareceram os credores, todos eles se habilitaram e agora estão cobrando, e eles já estão em cima dos sócios. Já praticamente estão em cima dos sócios para poder restituir o dinheiro. Já a Oi, que é uma empresa de telefonia, tentou ser vendida de várias formas para diversas pessoas e ela entrou em recuperação judicial novamente. Isso é inédito assim no Brasil. Você tem uma empresa que ela entra em recuperação 2 vezes consecutivas, sendo que ela nem voltou da recuperação. Ela só entrou em recuperação novamente. Entende? E assim, a gente está falando de uma empresa de telefonia e de uma empresa de passagem aérea. Entende? Tá, Um a gente vai serviço. perder o foco, mas agora eu fiquei curioso. Eles abriram um processo de recuperação judicial dentro de outro processo? Não, eles tiraram e voltaram. Recomeçaram, Recomeçaram. sem ter acabado de resolver o problema do primeiro, é isso? Não, tanto que tem gente que desde julho aguarda o recebimento de valores referente à recuperação e não recebeu. Olha Estamos em só. 2024. Agora, 123 milhas, pode ver que o processo de recuperação foi muito mais rápido. Tanto que eles já estão pedindo para habilitar as pessoas, mas é porque eles já estão com o intuito de ir atrás dos sócios, para cobrarem dos sócios. Não quer dizer que você vai restituir agora, mas quer dizer que é muito mais veloz um processo comparado ao outro que está desde 2016 para ser resolvido. Ô Neto, e a gente abordou um pouquinho sobre isso no outro podcast, na questão da relação consumerista, né, com o Uhum. cliente. No geral, a gente, empresário, acredita que o bom senso é suficiente Uhum. para fazer um acordo de uma venda de negócios. E infelizmente não é bem assim, né? Não, eu acredito que assim, ó, os pilares básicos do direito do e-commerce são transparência, atendimento, facilidade e informação. De quando trata de relação de consumo, esses quatro são os principais, né? Mas eu acho que dentre eles eu colocaria a cautela, porque a cautela do fornecedor ao prestar o serviço, a cautela do fornecedor ao tomar essas medidas, a cautela do fornecedor em ser precavido, eu acho que é o que garante que o seu produto chegue às mãos do destinatário, que o seu produto não tenha uma devolução, que o seu produto não seja obrigado a
principalmente se a mercadoria não seja devolvida, ou então que ele tenha que pagar uma indenização por algum problema na sua mercadoria, até mesmo pelo transporte, porque a partir do momento em que o fornecedor ele utiliza de terceiros para poder fazer uma entrega, uma venda ou de uma plataforma, há responsabilidade deles. E o contrato ele delimita isso. Entende? O contrato ele mostra que, beleza, a transportadora ela tem responsabilidade sobre isso. Eu já estou pagando um seguro para ela para o produto chegar em ordem. O produto ele acabou se desvencilhando e sendo perdido. Tá, quem é o responsável? A transportadora ou sou eu que coloquei no prazo, entreguei nas mãos da transportadora, paguei um seguro, quem é o responsável? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se você vai saber me responder isso de cabeça, mas você saberia dar alguns exemplos práticos de aonde são os pontos que o empresário mais erra no contrato? Do tipo, ele escreve lá, ó, você cliente não pode tal, tal, não tem esse direito. Ele até escreve, mas ele tem problema jurídico depois e ele perde porque essa cláusula da forma como ele escreveu, o que ele colocou não tem valor. Eu Entendeu a acredito. minha pergunta? Sim, O que tu mais vê nesse cenário aí, na relação consumerista, né, com o cliente, uhum. que a empresa tentou se proteger num contrato e deu ruim? Eu acredito que multa de juros é uma coisa que a empresa tenta colocar lá em cima para trazer um prejuízo para o consumidor e acaba causando abusividade e ainda tendo um problema com órgãos de proteção ao crédito. É a rescisão, porque ninguém. Rescisão e resolução, né, do contrato, né? Ninguém pensa nisso. Todo mundo pensa que é por prazo indeterminado. A minha O, responsabilidade com o meu consumidor é até ele receber o produto. o meu contrato não tinha especificado como aconteceria a rescisão. Isso. E aí tu pensa assim, ó, teu contrato é em prestações. E se na segunda parcela tu tem algum problema? Ou pior, se na penúltima parcela você tem um problema, a pessoa não quer pagar, ela não gostou do seu serviço, ou então a prestação de serviço não teve o resultado que ela queria, vamos partir para essa parte de prestação de serviço, né? O que você vai fazer? No meu caso, sabe o que chegou a acontecer? Até tinha determinado assim qual era o valor que a pessoa deveria, que ela Sim, ficaria em débito comigo, né? Porque normalmente o pagamento ele ocorre num prazo maior do que a entrega. Então eu vou sim, entregando e depois vou recebendo. Então ela sim, fica em débito comigo. sim, Isso até estava especificado. O que não estava especificado era como ele teria que quitar esse valor em caso de distrato. claro. E no caso, no caso dele de rescisão, né? É, No fato de, não vou isso. pagar. Como eu vou te pagar? Aí tu olha assim, até então não tem prazo. Porque a maioria tem muito por contrato de consumidor que fala assim, ó, por prazo indeterminado. Esquece de colocar 12 parcelas, 15 parcelas. Ou então, até a outra parte, no caso, tiver, agora faltou o termo. Seria até outra parte ela causar um prejuízo, ou então até a outra parte me causar um dano, ou até ela corromper uma cláusula contratual. Você está Entende? falando de um contrato que não tem sem prazo para encerrar Tem isso. gente que se tu não coloca prazo, o Código Civil ele determina para alguns contratos prazo. Mas se tu não determina, quer ver um contrato de aluguel, Hum. ele tem por prazo de 12 meses. No 13º mês, se tu queres que uma pessoa saia do teu imóvel, ela tem que ser notificada. Ela não pode simplesmente tu fechar as portas e mandar ela sair. Entende? Por isso coloca com possibilidade de renovação. Tá, então aqui tem pelo que tá me falando, é até uma dica para o empresário. E normalmente o empresário ele loca uma sala, né? Sim. Normalmente ele é o cliente Ele é o de uma cliente. locação. Por isso que eu falo. Se o dono da sala chegar pedindo para ele sair amanhã, Se o contrato não tá te dando prazo, entendeu? Tem necessidade de especificar prazo. É 12 meses? É um ano? Não tem possibilidade de especificar em mês, não tem necessidade de explicar em mês. Mas tu tem que dar um prazo. E principalmente, se tu vai especificar um prazo de 12 meses, tem possibilidade de renovação ou não? Se não está especificado, o contrato pode renovar automaticamente. Entendeu? Se é 12 meses e não está dizendo se ele vai ser rescindido, se vai ser trocado, tanto que tu é obrigado a notificar. Normalmente a pessoa, se tu quer que ela saia da sala.
Eu vou presumir que foi considerado, eu vou presumir que foi considerado abusivo aquela época que as operadoras elas faziam o plano pós-pago e você tinha 12, 24 meses de fidelidade, se tu saísse a multa era estratosférica. Sim, Eu nunca mais vi eles fazendo essa prática. Eu não sei se é sim. eu que desviei desse tipo de produto ou serviço ou se realmente não tem mais da forma como Se não era. é especificado, até porque é uma venda casada, né? É a chamada de venda casada, né? Para você obter tal benefício, você é obrigado a ter um telefone, a linha e ao mesmo tempo um roteador, como era antigamente. Vou pegar o teu gancho, porque é comum hoje e como o empresário pode fazer isso, porque isso vai ser interessante para todos os empresários. O tal do combo. A Claro, por exemplo, ela vende um combo que tem internet, é, internet, telefone fixo e telefone móvel, Certo, num combo. certo. Ao ponto de que o combo é mais barato do que se você contratar só dois serviços ou só um. Eu fui ver, a internet sozinha era mais cara do que o combo. Sim. Até onde o empresário pode ir na hora que ele pensar em estratégias para criar combos de produtos ou serviços dele? Ele deve delimitar muito. A informação, é que nem eu falei, a informação, o planejamento estratégico, não, mas tipo, desculpa, perdão, a transparência e a informação, elas são básicas, são cruciais, tanto para o consumidor como para o empresário. Quer ver um exemplo? Direito a arrependimento, 7 dias, todo mundo sabe que existe. Mas para quê? A partir de quando? Garantia? Outra coisa que as pessoas deixam de dizer, ai, compre a garantia estendida de 12 meses. Tá, mas por que 12 meses se eu já tenho garantia de 3? É 3 e mais 12 ou são 12 e mais 3? Porque tu não precisa comprar garantia estendida, sendo que o teu produto tem 3 meses de garantia direto. Mas normalmente essa garantia estendida ela começa depois que encerra. Só que daí é uma forma de te vender a garantia estendida, porque ninguém te avisa que tem garantia de 3 meses. Tu já pensa que no dia seguinte tu não tem mais garantia. Ah, tu diz que no jogo de No palavras jogo de ali no palavras. anúncio, eles trabalham o texto de uma forma que, para quem Uhum. não conhece, vai achar que não tem garantia nenhuma e que se não pagar, não vai ter. Quer ver um exemplo básico? Claro, a gente tava falando aqui de seguro, né? Contrato de seguro de carro. Posso te perguntar a partir de que dia começa a vigência do contrato de seguro de carro? Do dia que eu avisei para minha seguradora que Não, mãe, do pagamento da primeira parcela. só do pagamento da primeira parcela que A conta? partir do momento que tu paga a primeira parcela, teu carro já tá segurado. Por isso que a primeira coisa que tu faz vai ser da concessionária, tô com o contrato assinado, tô. Verifica se tá dizendo alguma, se tem alguma observação do prazo. Senão a primeira coisa que tu faz é pagar a primeira parcela. Pagou a primeira parcela, botou o carro pra fora da rua, alguém veio e deu uma cacetada, tá segurado. Entendi. E Entende? Não é claro, mas é uma prática comum. O problema maior do brasileiro, do empresário brasileiro hoje é o quê? Práticas comuns. DVD pirata. Ah, todo mundo tem em qualquer lugar. É uma contravenção penal. Só que como a gente leva um berço esplêndido, ninguém se preocupa em correr atrás. Mas é um que a gente tem uma contravenção penal, é o crime anão, né? Que é o crime pequeno, né? Por causa da pena. É uma contravenção penal. Só que sociologicamente foi aceito. E como entra muito nessa questão do consumidor, em que ponto o Procon ele entra nisso? O Procon, até onde eu entendo, ele é a porta de entrada para o cliente poder fazer alguma reivindicação normalmente, certo? Dependendo da comarca hoje do judiciário, ele entende que a primeira reclamação ela deve ser feita com o PROCON para depois você acionar o Poder Judiciário. Ou seja, tem locais do Brasil em que você não consegue acionar juridicamente sem tentar Diretamente não. primeiro pelo Procon. Sim, normalmente o juiz ele pede para que você procure o PROCON e o PROCON faça essa primeira reclamação ou primeiro contato sem êxito, parte-se para o judicial, certo? Não quer dizer que é uma obrigatoriedade, é uma prática que acontece em algumas comarcas do Brasil. E a forma como a empresa se posiciona na defesa dela do Procon. Sou um empresário, fiz uma negociação e o meu cliente foi no Procon reclamar. Uhum, Aí eu vou fazer a minha defesa, certo? certo? A forma como eu vou me defender, ela
pode influenciar caso isso vá para um judicial? Ou Pode. seja, tudo que se gerou ali é prova documental Sim. que pode ser incorporado num projeto, num processo? A reclamação, sim. Tanto que a reclamação, normalmente, a maioria dos consumidores, eles juntam. Vamos dizer assim, eu sou uma pessoa que eu prezo pela minha empresa, se a pessoa se o meu consumidor me aciona no judiciário buscando uma restituição de uma mensalidade que ele pagou indevidamente, eu penso duas vezes em deixar ele para o judiciário. Eu prefiro trazer ele, fazer um acordo no Procon, pedir para que essa reclamação seja resolvida, para não deixar igual aquelas do consumidor.gov que tu vê, reclamações 5.000, respostas 3. Até Entende? porque, me corrija se eu estiver errado. Hoje em dia, eu sou um empresário, meu cliente entra na justiça contra mim. Uhum. Ou seja, ele tentou pelo Procon, eu não facilitei, Nem se e ele manifestou. entrou na justiça contra mim. Me corrija se eu estiver errado. Mesmo que eu ganhe o processo, ainda assim eu vou sair disso com prejuízo financeiro das custas do meu advogado. Ou eu Sim. consigo fazer o cliente ter que arcar com os custos do meu É advogado. que existem honorários de sucumbência, né? Teus honorários contratuais é uma coisa. Eu e tu, sou teu advogado, tu me contratou para fazer a defesa dessa causa, certo? E aí é que tá. Esse valor, eu, empresário, vou pagar independente de ganhar ou perder. Eu sou teu advogado para promover a tua defesa. Eu não estou fazendo garantia de que a defesa será efetiva, que você terá êxito na causa. Por mais que as pessoas falem que você ganha só no êxito, os honorários contratuais eles vêm antes de existir qualquer litígio. E eu vou presumir que é muito difícil de uma empresa ganhar algum valor de dano, né? Em cima do cliente. Ou Depende da não. situação, porque às vezes a pessoa fez uma ação indevidamente tentando lucrar em cima da empresa. Ela recebeu o produto ou o serviço foi prestado da forma como ela queria, mas ela pensou assim, tá, eu não tenho contrato dessa prestação de serviço, ele eu acho que também não tem, vou agir de má fé, vou impulsionar o judiciário para requerer indenização, danos morais, materiais, acontece várias vezes, principalmente dano moral. E aí como teu advogado, eu venho ao processo e digo, não, existe um contrato, esse valor foi pago, foi repassado para ele, ou o serviço foi prestado, e ele está agindo de má fé, entende? Essa é uma forma dele ter que vir ao juízo em sentença e acabar tendo que depositar esse dinheiro. Só que hoje existe. Não, mas aí tu diz que a empresa que foi processada, ela pode acabar recebendo um valor de danos morais ou Não, materiais. ela Não. vai fazer ela vai receber um valor pelo fato de ele ter ajuizado a ação. Pela Mas no litigância de má final, fé, que a gente chama. entendi. Mas provavelmente, onde é que eu quero chegar com isso tudo? Uhum. Muito provavelmente, mesmo com essa possibilidade de vir um valor pela má-fé, Uhum. mesmo com essa possibilidade, o custo ainda fica. Pro A empresário. conta ainda fecha negativa para o Sim, empresário. eu falo porque a maioria desses consumidores que querem sugar do judiciário ou então abusar do empresário, eles pedem hipossuficiência econômica, né? Eles comprovam que eles têm hipossuficiência econômica. Então eles, eu sou pobre, mas mesmo assim eu tenho direito. Desculpa o palavreado chulo. E aí, ao mesmo tempo, eles utilizam do judiciário, seja do juizado especial, que é um juizado especial que a gente chama é o quê? É o juizado de pequenas causas. Esse, você está isento do pagamento de custas em primeiro grau. Em segundo grau, você pode ser condenado a ter que pagar, né? Eles utilizam dessa porta do judiciário, fazem a demanda deles, saiu a sentença. Quando sai a sentença, antes disso eles disseram assim, eu tenho uma declaração de pobreza, meu imposto de renda é baixo, ou eu sou autônomo e não tenho condições de pagar custas nenhuma. O empresário vai fazer o quê? Tirar pelo de ovo? Não tem o que fazer, a pessoa se diz pobre, o judiciário entendeu que ela é pobre. O único jeito é fazer o quê? Não cobrar. Só que daí tem um prazo, né? O normal é 5 anos. A gente pode, no caso, o empresário ele pode comprovar que em 5 anos mudou a situação financeira da pessoa, ele pode cobrar esse valor. Entendesse? Só que para comprovar a situação financeira é muito complexo porque rede social a pessoa pode ostentar e não ter um centavo na conta, entende? Então, no final das contas, o empresário, às vezes é mais vantagem para o empresário, mesmo ele tendo razão, ele fazer o acordo
lá no Procon Uhum. do que deixar isso em aberto, porque mesmo que vá para a justiça e ele ganhe, ele ainda sai com algum prejuízo. Ele vai ter que. A probabilidade é que ele vai ter que bancar o advogado, a Ó, certeza. Porque o advogado, o empresário normalmente ele tem um advogado específico em que ele paga assessoria, ou esse era o ponto que eu ia chegar. entende? Eu queria levar o assunto até esse ponto aí. Porque a gente tem diferentes portes de empresa. Nem toda empresa tem um consultor Jurídico. jurídico. Uhum. Por questão até de De fluxo de caixa. de faturamento. Ela não comporta o custo de um consultor jurídico. Uhum. Aí já fica a recomendação para você. Venha para a M8, tá? Clica aqui no link da descrição e conheça a mentoria online mais completa do Brasil, onde você vai ter acesso à minha mentoria, à minha consultoria, mentoria. E também a mentoria com o Neto na parte jurídica, além de outros especialistas de diferentes áreas, como financeiro, a parte de vendas, a parte de Gestão de gestão de pessoas. pessoas, tráfego pago, redes Marketing. sociais, marketing. Então, tudo isso você tem especialistas lá dentro, a um custo bem mais reduzido, que pode ajudar você, empresário, tanto a se desenvolver, né, como em conhecimento técnico, quanto em ter esse apoio nessa interação, nessa troca. Mas depois de eu fazer o merchan da gente aqui da M8, né, tem muito empresário que não tem condição de arcar com esse custo. Então, principalmente os que estão no começo, né? E aí o que acaba acontecendo? Ele vai lá, recebe uma reclamação no Procon, muitas vezes ele próprio vai lá, ele argumenta do jeito que quer, e às vezes o que ele escreveu mais É meio prejudica ele do que superficial. ajuda. Uhum. E aí e aí o cliente insiste, vai para um processo jurídico, isso vira custas. Então, pelo que eu estou entendendo, o certo é o que? O empresário recebeu uma reclamação no Procon, joga para o jurídico. Sim, procurar um advogado. Procure ou uma mentoria jurídica ou um consultor jurídico. Tem que partir para essa área de ter uma pessoa que pelo menos ela tem acesso à lei. Não estou dizendo que eu sou o melhor advogado do mundo. Eu estou dizendo que pelo menos a gente tem acesso e interpretação à lei. Eu acho que o maior problema hoje do empresário é isso. Ele acha que porque ele tem acesso, ele interpreta a lei corretamente. E não é assim. A gente sabe muito bem que assim, não é porque você tem acesso ao Google que você sabe fazer o bolo, que a receita é fornecida lá. É necessário alguém que saiba interpretar isso para ti. E na lei é muito mais específico, porque aqui a gente está falando de Código do Consumidor, Código Civil e tem o e-commerce. Então são três legislações diferentes, interpretações diferentes e que parece utilizar da mesma forma. Mas vai de pessoa para pessoa, de negócio para negócio, de empresário para empresário. E nisso tudo ainda soma a questão da imagem da marca, né? Da Sim, empresa. Porque é direito do consumidor abrir uma reclamação. Seja num Reclame Aqui, num Procon, ele tem esse direito, sim. abrir um processo. Não quer dizer que ele ganhe, não quer dizer que ele está certo, Se ele se configura como consumidor, mas ele tem esse direito. sim. Eu vou falar por mim. Eu estou pensando em comprar um produto de uma loja que eu não conheço, principalmente se for online. Eu vou pesquisar no Google. Se eu vejo reclamação, eu dificilmente compro. Mas eu também, eu posso te dizer que eu Então, tenho os mesmos fornecedores. o que eu quero dizer com isso? Que mesmo que o teu cliente não tenha razão, o fato dele reclamar vai te trazer um prejuízo. Além de custas jurídicas, traz prejuízo para tua marca, para tua empresa, e que isso vai impactar na percepção que o teu público, o teu mercado tem sobre a tua marca. E isso gera perda de valor para tua marca, para o teu produto, para o teu serviço. Então vai muito além do que o número que tu vai ver no jurídico, num processo, num acordo de Procon. Vai no fato de que a tua empresa começa a ficar com esses registros de que, ó, tem cliente reclamando. Sim. Tanto que hoje eu acho um contrato que é fenomenal e tá em alta, né? Quando a gente fala das blogueiras. Eu falo porque hoje um digital influencer ele tem mais poder que a empresa que ele representa, muitas vezes. Tu pega um digital influencer que ele tem 1 milhão de seguidores. Cara, tu não tem uma empresa que ela tem 1 milhão de fornecedores, um pequeno, médio empresário. Mas tu pode contratar um influencer de 1.000 seguidores, de 1 milhão de seguidores. E esse de 1 milhão de seguidores, a palavra que ele utiliza para representar a tua empresa muda muito. Vou dar um exemplo. Você utiliza de um influencer que ele trabalha na área artística.
certo? Mas na área artística para maior de 18. Uhum. E você tem uma empresa que atua nesse ramo. Tudo bem? Não vai ter influência no que ele vai postar nos demais stories da vida dele, porque é o mesmo ramo. Agora você pega uma empresa que ela vende produtos de bebê. Você acha um influencer que é mãe, certo? Então, os stories que ela vai colocar em seguida, ou no rolo de tela dela, ou até mesmo a forma com que ela se posiciona, influencia na sua marca, se você contratou ela. Afinal, ela é a cara da sua marca. Tá, mas eu não posso reclamar se eu contratei alguém sabendo do que. Entende? Se o contrato estiver delimitado por um prazo específico, De que no contrato com o influencer eu posso delimitar o tipo de conteúdo que ele pode postar na rede social dele. sim, Ó, eu te pago para fazer o anúncio, para ser o anunciar ou ser o representante da minha marca, sim. mas você tem que seguir essas regras nos seus outros conteúdos. Sim, porque ele segue uma, como eu posso dizer assim, você pode pedir um direito de exclusividade, direito de repost, entendesse? Então tu não tá se metendo na liberdade da pessoa. Ela que está te dando essa oportunidade. Porque ela tá dizendo assim, não, realmente eu quero que você me contrate. O preço é X. Eu ia te questionar se isso Não fere não direito de iria liberdade? ferir direito de liberdade, Uhum. mas eu acompanhei isso também na mídia. Acho que todo mundo está acompanhando a gente aqui deve ter visto casos aonde a, a, um influencer Uhum. fez algo muito ruim, errado na vida Sim. dele. Por exemplo, traiu a esposa, bateu na esposa, daí por diante. E a- o público começou a massacrar ele. E aí tu sabe como é que é a internet, né? A galera começou a fazer boicote à marca que patrocinava ele. Sim. Ou seja, uma atitude pessoal dele, ainda que no Vida direito de pessoal. liberdade dele, feriu, gerou dano para a marca Uhum. que era patrocinadora dele. Eu vou presumir que no começo nem tinha isso em cláusula, mas eu vou presumir que hoje, me corrija se eu estiver errado, já tem cláusula nisso aí que diz, ó, qualquer atitude tua que gere dano à minha marca, Pode haver rescisão automática. Entende? Até mesmo desde isso até as postagens que vão estar na tua bio, no caso da tua empresa, porque vai ser vinculado, vai ser em collab. Porque se a pessoa está postando em collab, vocês estão em colaboração. Já fala. Estão em colaboração, vocês estão ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ela fala o nome dela, ela representa tu. uhum, Entendesse? Então, como é que tu não vai ter direito ao tipo de conteúdo que ela posta se afeta diretamente a tua empresa? E assim, ó, é, até porque hoje os contratos prevêem até mesmo direito de impulsionamento, direito de repost, pode ser especificado. Então, tá bom, ela vai utilizar dessa postagem. Tá, eu vou investir um tráfego pago em cima da imagem ou em cima do perfil dela. Eu tenho um direito a isso. Ou então, ao mesmo tempo, tu pode pedir por um direito de resultado. Poxa, eu preciso ter tanto de venda. tu me trouxe um tema aqui que agora talvez eu vou jogar para outro lado aqui, mas vamos lá. É direito de imagem de funcionário. Do tipo assim, uma loja de varejo, tá? Pega uma varejista que tem loja física. Certo? Vai lá, 5, 6 funcionários fazer dancinha pra TikTok, pra Instagram, pra divulgar uma promoção, uma liquidação Que ou um tá rolando no produto. dia. O funcionário não pode exigir depois direito de imagem? Pode, afinal, ele tá no exercício da atividade da empresa, mas ele também não pode passar por meio vexatório, né? Então ele tem que provar que aquilo ali faz um diferencial na vida dele. Quer ver um exemplo? Vai botar todo mundo na fachada segurando uma placa que faça merchan a pessoa que é negra, ou a pessoa que é branca, a pessoa que é LGBT, entendesse? Que manche a imagem da pessoa ou que a constranja a um ponto dela ter algum problema futuro, a pessoa pode reivindicar esse direito de Então, imagem. se o meu funcionário, ele ficou 3 anos comigo, toda semana ele fazia um conteúdo, brincadeirinha no TikTok. Se ele quiser, ele saiu da empresa há 3 anos, ele pode ir lá e me processar, Pode requerer alegando que ele se sentiu constrangido durante todo aquele tempo,
mas ele não manifestou nada porque ele não queria perder o emprego. Faz sentido? Não. Não, Não. não, nessa parte não. Eu acredito que assim, ó, o máximo que ele pode fazer é pedir para retirar os conteúdos. Entender? Se retirar os conteúdos. Indenização não vem por. Não, não, Só ele não se tira ele. aí. É porque assim, ó, o problema é que o dano moral hoje no Brasil ele é muito prostituído. Então, simplesmente a pessoa fala que, ah, porque colocaram meu nome no Serasa, sim, realmente, colocou o nome no Serasa, a pessoa ela não tem dois nomes, dois CPFs. Agora, a pessoa tá aqui, caiu um caminhão do lixo, ou então, que nem tu falou, do empregado, pô, ele trabalha a vida toda lá, nunca teve uma reclamação dele dizendo que ele não quer fazer um vídeo, ou alguma reclamação no RH sobre a situação que ele tá passando. Depois de 3 anos ele vai vir, e outra que assim, se ele saiu da empresa e ultrapassou o prazo de prescrição, que a gente chama de caducidade, ele não pode requerer. Tá, e entendi. Pela parte moral, não cabe hoje em Só dia. se ele provar um abalo, meu, assim, ó, um injusto muito Tá, ruim, e direito de entende? imagem do tipo, você não me pagou para usar a minha imagem. Aí é muito contraditório. Não Hum, posso dar uma especificidade agora aqui na hora, mas eu acredito que já deve ter discussão sobre isso, principalmente porque, assim, tu é funcionário da empresa, né? Tu não é obrigado a passar por qualquer situação, né? entendi. Ô Neto, e cheque? Vamos agora abrir o assunto do cheque? Cheque é bom. Cheque é bom. Que eu fico. Ó, para você que está acompanhando a gente aqui, na plataforma da M8, o Neto já deu uma mentoria bem aprofundada, foi 1 hora só falando sobre cheque, tá? Como você, empresário, tem que lidar com esse meio de pagamento, vamos falar assim, na sua empresa. Essa mentoria está gravada, disponível lá na plataforma da M8, tá? Para você poder assistir. E você ganha 15 dias de graça, sem ter que botar cartão de crédito, nada. Você não põe informação de pagamento, você só se cadastra e você tem acesso completo à plataforma por 15 dias para conhecer, para usufruir dela e aprofundar o assunto do cheque que a gente vai abrir Trabalhar aqui, né? sobre isso, né? É, assim, ó, eu acho que hoje, né, na minha concepção, o cheque é o pagamento mais conhecido por todos. Acredito que a maioria das pessoas que estão nos assistindo, quem sabe viram a nota promissória, uma duplicata, se você trabalha como empresário e tem acesso a isso, mas se você é um empresário de pequeno e médio porte, você trabalha com cheque, né? Cheque, eu recomendo que assim, se você tem cheque, quem é que é a pessoa que está passando esse cheque para você, que está deixando com você? Se ela é da sua confiança, tudo bem, mas pede pra. Se for um cheque de terceiro e você conhece ela, pede pra ela avalizar. O que que é avalizar? Vira o verso, assina. Avalizo, eu, fulano de tal, avalizo esse título. Entende? Pra ter uma segunda garantia. Porque se ela vai pagar de qualquer jeito, ela não tem problema em avalizar o cheque pra você. Entendesse? Agora, se for um pagamento de terceiro, eu indico a você não receber cheque. Pega uma nota promissória, ou então faz uma confissão de dívida, mas cheque não. Cheque é 30 e 60, 30 na praça, 60 dias fora, aí você perde a exigibilidade do cheque. Então, assim, na minha concepção, né? Não utilize cheque. Pix. Meu, hoje tem 1 milhão de formas de pagamento. Pix, cartão de crédito. Cartão de crédito eu acho fenomenal. Para quem é empresário, adote o cartão de crédito. É que aí eu vou falar como dor de empresário, tá? Uhum, Dependendo do ticket, do valor, né, do uhum. produto ou serviço que quem está assistindo a gente cobra, eu ouço muito isso. Ah, não tenho limite no meu cartão. E aí você vai, teoricamente, perder uma venda por não ter limite no cartão. Então, nesse cenário, é importante o empresário ele ter alternativas de pagamento. Não quer dizer que precisa ser o cheque, mas ele precisa ter mais formas de pagamento nessa questão do crediário, da flexibilização do pagamento. Na minha concepção, se a pessoa vai fazer uma prestação de serviço, vou dar como exemplo teu, um contrato. Um contrato, ele vai estar estabelecido e no final você vai ter uma cláusula de resolução dele que pode estar executando por um prazo bem maior, entende? É que eu vou, de novo, vou falar só a minha percepção. Uhum. O fato do cheque ter a marca do banco dá a sensação de que me protege mais do que uma nota promissória.
Só E não que, é, né? só que a nota promissória ela tem um prazo de prescrição de 3 anos, né? O cheque, por mais que ele seja emitido pelo banco, o banco não garante nada na tua dívida. Simplesmente você chega no banco e fala assim, eu quero um talão de cheque, eles vão te dar. Agora você chega no banco e fala assim, ó, eu quero um crédito. Ele não vai te dar de qualquer forma, ele vai pedir para você assinar um contrato. Tá, desculpa. Nota promissória prescreve? 3 anos. Depois de 3 anos ela perde valor. Aí você faz uma ação de conhecimento, que é uma ação monitória. Você tem que provar que aquela nota promissória foi assinada de boa fé. Tipo, quer ver um exemplo da nota promissória, um problema que as pessoas fazem? A agiota. A agiota pega a nota promissória. Ele pega a nota promissória, bota um valor e te dá. Só que a agiotagem é crime. Então, se você for pra uma ação monitória e a pessoa disser assim, não, isso daqui eu assinei coagido. Como assim coagido? Eu tava devendo pra ele, ele me obrigou a assinar esse valor, inclusive é um valor menor. E tu provar que realmente teve uma divergência na assinatura, ou que essa assinatura ela foi num momento em que ele comprovar, né, que é de agiotagem, esse título é inválido, ele é nulo, E dentro desse período de 3 anos, ele, só executar. aí ele não precisa, não cabe isso de comprovar de onde, por Até a quê. pessoa pode trazer isso como uma ação específica, entendesse? Mas em sede de embargos, se a pessoa comprovar a agiotagem, é bem mais difícil. Agora, na ação de conhecimento, tu pode fazer uma audiência, trazer testemunha. Na execução, não. Na execução é título, valor. Tá, e é permitido o empresário pegar mais de uma forma de garantia? Não. Por exemplo, um cheque e uma nota promissória atrelada ao cheque. Ou uma nota promissória e o contrato. Uma nota promissória e o contrato pode. Até é interessante ele pegar e botar no contrato, minha concepção, quando vai fazer uma coisa dessa. No caso, vou te citar o teu. São 12 parcelas, vamos dizer. Você pega essas 12 parcelas, você emite 12 notas promissórias. No contrato, você especifica que a cada pagamento de parcela é devolvida uma nota promissória. Como são 12, se ficar restando, você tem um contrato e uma nota promissória. A outra parte vai ter no máximo o quê? 11, 10, 9. Ela não vai ter as 12 assinada por ti e por ela, entendesse? Ela vai ter uma quantidade menor do que está se cobrando. Entendi. Entendesse? Cheque e nota promissória, pegar esses dois itens como garantia para uma única dívida. Pode? Não, vou dizer assim, não um atrelado ao outro. Se fosse um contrato em que você pega 12 cheques e faz 3 notas promissórias, pode, está descrito ali, Mas aí problema. o valor que você, vamos assim, o valor que a pessoa me deve é o somatório de tudo. Pode. Se no contrato Não tiver é o, estabelecido, digamos assim, eu vendi 20 mil. Aí eu pego duas notas promissórias de 10 e tá? mais 5 cheques de 4 mil. Não. Não, porque daí ultrapassa o Aí valor. daria 40. Isso, É isso? isso. Entendi. Tanto que no contrato, nesse caso, você conseguiria colocar cláusula de multa, você conseguiria colocar cláusula de juros, de correção, entendesse? Que é outro problema do contrato hoje em dia, que vai fazer um empresário que ele vai fazer um contrato de locação, seja ele locador ou locatário, uma coisa que ele tem que estabelecer é correção. A partir de que valor percentual se torna considerado abusivo? Tem uma regra definida? Não. É muito específico de cada contrato. Mas na justiça não tem? Tipo, eu posso colocar lá 5% de juro ao mês? Se for assinado pelas duas partes, numa boa, sem coação. Entendi. E... Mas vamos voltar um pouquinho para o cheque. Compartilha com eles um pouquinho daquele ouro que você compartilhou na mentoria. Peguei o cheque, recebi. Tá. Quais são os cuidados que eu tenho que tomar para não ter maiores prejuízos com esse cheque? Primeira coisa, se o cheque é da mesma praça, 30 dias. Então, assim, em 30 dias, se ele não te pagou, ou troque o título, ou então cobre. Outra praça, caso outra cidade a princípio, 60 dias. Então vai dar 60 dias, cobre. A título, principalmente, né? Se Cobrar, tu possível. diz, não é só no banco.
Não, executar, não é passar É no banco. executar. Para apresentar no banco, se tu apresentar antecipado pode dar problema. Agora, se tu Entendi. antecipar no prazo, beleza. Agora, o maior problema, eu acho, hoje é tu ficar com um prazo superior a 60 dias com o cheque na mão. Se ele não tiver. Se for antes, hoje eu acho que o ouro do dia, assim, é pedir uma avalista. Ah, a pessoa te entregou o cheque, avaliza atrás. Aí de terceiro, avaliza. Ah, não vou avalizar. Tu não vai avalizar por quê? Tu não vai pagar? Se tu avalizar, eu vou te devolver o título. Estás avalizando o valor que tu vai me dar. Qual a dificuldade tua de avalizar o título? Então, até 30 dias da mesma praça ou 60 dias da mesma praça, é mais tranquilo eu executar, eu Isso. cobrar. Porque é o prazo para tu executar. E passou disso, o que acontece? Aí tem que fazer uma ação uma ação monitória, como a gente estava comentando. Tu tem que provar a procedência desse título. Então, até os 30 ou 60 dias, eu não preciso comprovar a procedência. Executa Eu e não deu. preciso comprovar que eu entreguei o serviço ou o É um porquê título. daquele valor. É um título no título. Nesse período, eu só vou lá e digo, eu tenho esse cheque, eu quero receber e tá aqui a execução. Acabou, ninguém vai me questionar nada. Isso. Passou desse prazo, aí eu vou ter que... Tu vai fazer uma ação dizendo que a pessoa te deve. Só que com o risco da pessoa de falar assim, ó, em bar. Não, eu devo menos. Eu entreguei 3 cheques pra ele. Ele tá cobrando 5. Ou o valor é diferente. Tá arriscado. Posso pedir um exame grafotécnico? Porque às vezes a pessoa pode dizer assim, não, esse cheque não é meu. Alguém passou pra ele assinado, em branco. Entendi. Então, quando passa desse prazo de 30 e 60, a via para eu recuperar esse dinheiro é diferente. Quer ver um É exemplo? via judicial. Não, mas os dois é via judicial. A diferença é que assim, ó, quer ver? Tá nos 30 dias, certo? Se tu tens um carro, eu entro com a ação, eu já posso pedir a penhora desse carro. O outro não. O outro a gente vai ficar discutindo para validar esse título, para daí depois sair uma sentença, para se a pessoa não recorrer da sentença, eu pedir para penhorar o carro dela. Entendi. Isso pode levar 1 ano. Agora, se tá dentro dos 30 dias, eu já penhoro o carro, já boto uma averbação no veículo que o cara não consegue nem transferir. Ô Neto, e a gente tá quase chegando no final, mas tem um tema que eu não podia deixar de abordar. Abuso de personalidade jurídica. A empresa é minha, não é? Então é tudo meu? Quais são os principais erros nesse contexto que você vê os empresários cometendo e o que isso pode acarretar? Hoje o abuso da personalidade jurídica, se for no Código do Consumidor, é porque assim, eu vou falar de dois, né? Código Civil e Código do Consumidor. No Código Civil, pelo artigo 50 do Código Civil, tem que haver abuso para desconsideração ou somente. Deixa eu até pegar aqui que eu anotei, para não dizer que eu tô mentindo. Abuso da personalidade ou desvio de finalidade da pessoa jurídica. Ou seja, o abuso da personalidade. Eu pego o dinheiro, recebo pela pessoa jurídica. Faço um monte de dívida pela pessoa jurídica. Mas a pessoa física tá utilizando, tá andando de BMW, ostentando, tudo com o dinheiro da pessoa jurídica e com as dívidas que a pessoa jurídica fez. Vai no banco, pega empréstimo, pessoa jurídica. Uhum. Vai no agente financeiro, passa uma duplicata e pega dinheiro, na pessoa jurídica. Tudo na pessoa jurídica, uma empresa limitada, que ela não deixa atingir o patrimônio pessoal. Qual é o risco? Qual é o dano para o empresário? O empresário, se for configurada esse abuso da personalidade ou um desvio de finalidade da pessoa jurídica, o patrimônio pessoal dele responde. Se não, não. Se não, não. Até porque esse é um dos problemas hoje se tem empresa, limitada principalmente. Porque a pessoa fala assim, meu patrimônio da minha empresa é 10 mil, mas o cara tem acesso ao banco a empréstimo de meio milhão, tem acesso a empresa de crédito de 500, 200 mil, porque o financeiro da empresa comporta. Tem muita mercadoria e dinheiro passando ali. Mas não quer dizer que está sendo reinvestido, porque o empresário está usando benefício próprio. A empresa continua no déficit, continua no vermelho. Ele pega o empréstimo, bota metade para a empresa e metade ele usa para comprar uma BMW. Ele pega o empréstimo, ele compra um barquinho e a empresa ele joga só para não deixar no negativo. Só que ao mesmo tempo ele deixa um fornecedor sem pagar. Ele causa prejuízo para o consumidor. 1, 2, 3 milhas. Fez uma big promo,
big promo, vamos comprar setembro, assim, 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 assado, todo mundo, cartão, cartão. Tanto que tu entrava na plataforma, parecia que o pessoal tava maluco, só isso rodava na rede social. Daqui a pouco, do nada, não vamos cumprir com as passagens, não vamos cumprir com a promoção. Informamos que temos um voucher, mas não podemos devolver o seu dinheiro. Aí todo mundo fez o quê? Vamos entrar para buscar essa demanda. O judiciário entendeu que o quê? Opa, houve abuso da personalidade. Porque os sócios da 123 Milhas estão andando de iate, BMW, Land Rover, enquanto que a empresa está falida. Como é que a empresa não tem um centavo para poder devolver para os consumidores? Mas os sócios estão andando com o carro do ano. Vamos fazer desconsideração da personalidade jurídica, né? Por quê? O dinheiro tá lá, não tá aqui. Então, se você é empresário, se você ainda não sabia o real, um motivo significativo para você separar suas contas pessoais da empresa, tá aí. Se você mistura conta PJ e conta PF, você pode ter o seu patrimônio pessoa física penhorado, ajuizado para cobrir a empresa. Como garantia, né? Acho que o maior problema do empresário hoje é assim, ó, ele entender que se a empresa tem crédito, ele também tem crédito. E aí ele acredita fielmente que ninguém vai conseguir destrinchar isso e demonstrar o patrimônio pessoal dele que tá lá no final, mas que ele tá utilizando o tempo todo. Porque é muito mais fácil você conseguir um crédito por meio de uma pessoa jurídica. Uhum. Você vai fazer um financiamento para uma pessoa jurídica é muito mais rentável do que fazer pela pessoa física. É. Então você vai fazendo dívidas e esquece do quê? De pagar seu fornecedor, de prestar um serviço para o seu consumidor. Porque se for pelo ordenamento consumerista, como pode ser a possibilidade, pode acontecer na possibilidade da 123 Milhas, é muito mais rápido. Porque pelo Código Consumidor é só mostrar que a empresa ela está impossibilitando o ressarcimento do prejuízo do consumidor. Então, não consegui pela pessoa jurídica. Eu também não consegui. Várias pessoas não conseguiram, vamos para a parte do empresário. Por quê? Joia. Se ele garantiu. Ô Neto, a gente está chegando no final e eu vou pedir para que você deixe uma mensagem aí para o empresário que está acompanhando a gente aqui até agora. Uma mensagem final aí, uma dica, uma recomendação, o que você quiser. Eu sei que no outro podcast a gente falou sobre direito do consumidor, sobre e-commerce. Eu acredito que a mensagem desse podcast é que eu acho que o tempo todo estava rodando aqui, é assim, empresário, pense que o contrato é o coração da sua empresa, mais do que o patrimônio. Porque qualquer contrato ele tem que ser bem feito, mas ao mesmo tempo é melhor você pecar por um contrato bom e pelo excesso do que acabar perdendo a sua empresa ou pior, sujando o seu nome pelo fato de dar tanto poder para a pessoa que está do outro lado do contrato ter sobre a sua empresa. Até porque a empresa é sua, então, a partir do momento em que você faz um contrato bem feito, ele delimita o poder que a pessoa que você contratou para trabalhar ao seu lado ou para representar a sua empresa, ela tem sobre a sua empresa. Afinal, o patrimônio é seu, ele é só uma pessoa que está trabalhando junto com você. Não quer dizer que seja o dono da empresa, você é o proprietário da empresa, né? Legal, legal. Eu sempre falo assim que o apoio jurídico e financeiro, o setor jurídico e financeiro de uma empresa é um setor de proteção, de prevenção. Aí ele funciona bem. Se eu tivesse setores só para pagar incêndio depois que o problema aconteceu, você não vai tirar o melhor proveito que esses setores podem trazer para sua empresa, para o seu negócio. Então, a partir disso, eu digo o seguinte: se informe, sabe? Não precisa entrar em pânico, sair Contratando todo mundo. desesperado, mas você precisa ter um movimento de se preparar, dar passos na busca de proteção e de segurança do seu negócio. No nosso caso aqui hoje, jurídico. Neto, obrigado pela tua participação, tá? E para você que está acompanhando a gente, acompanhou até aqui, não se esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar esse episódio com seus amigos empresários, tá joia? Gente, até o próximo episódio.
Tchau, gente. Prazer, viu? Muito obrigado pela participação e principalmente assim, ó, acompanhe os nossos podcasts, as nossas mentorias, porque tem muita coisa que tá vindo aqui no podcast, mas que você pode ter você pode ter com exclusividade na mentoria. Que é que nem o Thiago falou, de um cheque até um contrato, você pode ter acesso à pessoa que está tentando melhorar a sua empresa. É um investimento para sua empresa isso daqui.